fez seus pais e às vezes ele pensou que tinha ainda mais sorte, ficar sem memórias. A morena tristemente conectou os fios na luva. Cinza assistiu enquanto seu amigo balançava a cabeça. A loira notou que a luva era muito complexa. Mas se perguntou por que Nico não apenas aprendeu a lutar como ele. Nico respondeu que nunca tinha aprendido a lutar. A morena olhou para a luva e afirmou que precisava de brinquedos assim porque, ao contrário de algumas pessoas, ele não tinha os reflexos de um predador primitivo. A loira sorriu e imaginou uma preguiça e uma tartaruga. Quando Nico afirmou que se ele fosse solicitado a se avaliar, você diria que ele estava em algum lugar entre os dois animais. A loira notou que enquanto as luvas pareciam eficazes, eles só o ajudaram sozinho algum tempo. Nico acenou com a mão com desdém, dizendo que as microfibras ainda eram caras. E em sua opinião eles se desgastaram muito rapidamente. Os meninos então voltaram sua atenção para a pilha de coisas. Quando Nico explicou que ele gastou parte do dinheiro do peão, joias em materiais, a loira olhou para o sorridente Nico com um escárnio, perguntando como ele transferiu todos os dinheiro para o diretor. A morena respondeu que ele acabou de receber ajuda de um cara que ele conhecia. Wei fez uma careta de horror quando Nico explicou que seu amigo apresentou uma generosa doação ao diretor de Wilbeck em troca de uma certa porcentagem. O menino olhou para o sorridente Nico e levou em consideração seu preenchimento, compras na porcentagem, e perguntou quanto o abrigo acabou recebendo. Nico, zombando, esfregou o rosto, dizendo que ele não tinha escolha. Ion Evia nunca aceitaria o dinheiro deles, sem perguntas. A loira beliscou o peito da morena, observando que ela era diretora de Wilbeck. Nico segurou convulsivamente seu corpo quando ele ouviu que eles tinham sorte, que eles não precisavam mais se preocupar com dinheiro. E agora as principais despesas do abrigo seria coberto pelo Estado. A morena perguntou com entusiasmo, para que ele pudesse gastar todo aquele dinheiro sujo em microfibras. Cinza fez uma careta de desdém, e a morena disse que ele estava brincando. Ele imediatamente entregou o livro para Cinza e disse que ele realmente comprou alguns livros para ele. Com a mudança, a loira olhou para o livro surpresa, ironicamente respondendo que era muito bom. E agora o cavalheiro magnânimo perdoa-o por uma piada tão mal-sucedida. De repente, os olhos da morena se arregalaram. Eles olharam em volta com medo, percebendo que provavelmente ouviram Cecilia. E desta vez ela bateu mais do que o normal. Cinza olhou estupefato para seu amigo, que se ofereceu para verificá-la. O menino olhou para a morena e disse que era muito perigoso. E ele esqueceu o que aconteceu com o voluntário, que tentou acalmá-la. Nico notou que não conseguia nem chegar perto dela, e também pediu para levar em consideração que ele era como um urso. Nico olhou para baixo tristemente e disse que ele simplesmente não aguentava, sentado e esperando a garota desmaiar. E ele não conseguia nem imaginar como isso poderia machucá-la. A loira sussurrou para seu amigo que ele provavelmente gostava de Cecília. E Nico imediatamente fez uma careta. A morena, com raiva, apontou o dedo para seu amigo
gritando que isso nunca tinha acontecido e que ele nem a conhecia. Cinza acenou com a mão para o zangado Nico, que disse que só a achava bonita. Os caras começaram a andar silenciosamente pelo corredor. Eles caminharam pelo corredor animadamente. Então os olhos de Gwen se arregalaram. Eles viram um casal na frente da porta. Percebendo que era Randall, Nico olhou com cautela para o que estava acontecendo. E não entendi. Por que os caras estavam parados lá? E não tentando ajudar ninguém. Cinza imediatamente pegou a luva de seu amigo. E queria verificar algo. O cara imediatamente correu para a frente. A loira olhou para a frente com raiva, percebendo que Randall não seria capaz de alcançá-la com segurança, através de uma aura tão densa. As pessoas olharam em choque. Quando a loira irrompeu pela porta e tentou pará-lo, o cara viu Cecília, que estava cercado por uma aura azul. Ele fez uma careta do fluxo de aura, percebendo que Cecília era uma exceção entre os usuários. Enquanto o praticante mais habilidoso só poderia criar alguma rajada de vento fraca. Ele tentou passar as energias da aura para a garota, percebendo que ela era capaz de se cercar com fluxos de tipo. Mas ela não conseguia controlá-los. A garota segurou a cabeça irradiando energia de si mesma. Como a diretora explicou, sua energia explodiu no menor provocação emocional. Embora a maioria dos usuários de tal energia pensaria que era um presente de Deus, Wei segurou a cabeça percebendo que para uma criança como ela, isso foi mais como uma maldição. A menina segurou a cabeça com horror. A loira decidiu passar pelos riachos para a garota, mas se cortou. E Cecília o avisou para ficar longe dela. Ele praticamente correu para a cama dela, quando ela gritou que ele provavelmente se machucaria. Ele estendeu a mão enluvada para ela tentando ajudá-la. Cecília estendeu a mão em resposta. Eles agarraram as mãos um do outro, e um choque elétrico ocorreu. A mulher de cabelos castanhos jogou a cabeça para trás. Então ela caiu na cama inconsciente. Cinza olhou para suas mãos e percebeu que estava arrependido. Ele olhou para a luva e percebi que mesmo uma coisa tão pequena drenou completamente seu chi. Os caras correram para o quarto. Luzes brilhantes se infiltram pela janela. O protagonista estava dormindo com Sylvie neste momento. Enquanto tentavam acordá-lo, o assistente bateu na porta. Quando o comandante se aproximou dela, a empregada tentou acordar Arthur, dizendo que ele precisava tomar banho e prepará-lo para a atuação do comandante Virian. O homem de terno a empurrou, levantando a mão. Ele queria acordar o próprio homem de cabelos castanhos. E explodiu a porta. Arthur imediatamente pulou. Ele decidiu sair da cama, dizendo que não estava feliz em vê-lo. Parão emitiu relâmpagos de sua mão e notou que Arthur aprendeu alguns novos truques. O protagonista perguntou se ele não soubesse que era desonroso atacar alguém por trás. A loira respondeu que eles estavam em guerra, afinal. Barão olhou para o homem de cabelos castanhos, pedindo para ele trocar de roupa. E o resto das lanças já estavam esperando para ele perto do portão de teletransporte.
O protagonista suspirou com um sorriso, percebendo que depois do que aconteceu com Lucas, seu relacionamento com Barron havia se deteriorado. Ele viu o homem loiro sair da sala, expressando compreensão pelo loiro. Palavras sobre a guerra. A capa branca do loiro tremeu após sua partida. Arthur entendeu que eles eram insubstituíveis com ele, e todas as suas diferenças não importavam quando o destino de seu continente estava em jogo. A empregada olhou para o cara com medo. Quando as outras empregadas tentaram acalmá-la, as empregadas se curvaram para o protagonista em saudação e disseram que tinham acabado de receber o consentimento do comandante Virian. Para acelerar esse processo, a empregada grande curvou-se para Arthur, explicando que, se ele não estivesse com vontade de tomar banho sozinho, ela ficaria feliz em ajudá-lo. O protagonista respondeu zombando que ele certamente estava com vontade de se lavar. As outras empregadas levaram um carrinho para a sala, dizendo a ele que depois do banho, ele deveria colocar esta armadura. Arthur olhou para o cartão surpreso quando foi explicado a ele que Lord Alder tinha preparado um terno especialmente para este momento. O corredor foi iluminado por lâmpadas. Estava claro acima do jardim da frente. O sol brilhou no prédio e na fonte. Priscilla ajustou o colarinho de Blaine, tentando tranquilizar o marido, para que ele não se preocupasse muito. A morena olhou maravilhada para seu rei, que respondeu que ele estava simplesmente tentando entender porque o comandante Virian tinha decidiu fazer um discurso em Eddystone, quando aqueles terroristas de Alacrã estavam quase em suas costas. Priscilla olhou para o velho, dizendo que ela estava preocupada com isso também. Virian virou-se para o Baldair, como Priscilla afirmou, que esta era a razão pela qual eles estavam deixando seu castelo. Afinal, o rei e a rainha olharam para os elfos, que concordou que esta foi realmente uma decisão surpreendente. Aldwin ficou na frente na liderança e notou que acreditava que era necessário inspirar. A multidão se reuniu lá como o comandante Virian esperava, que vendo suas forças de perto, os faria acreditar em sua vitória, mais do que ver os navios inimigos à distância. Eles imediatamente olharam para os dois elfos blindados, afirmando que com todos os policiais reunidos atrás deles, olhando para eles, eles tinham certeza de que o comandante obteria a reputação que desejava. Blaine abaixou a cabeça, fechando os olhos e esperando que fosse verdade. Como o verdadeiro começo desta guerra poderia sacudir a todos muito. De repente, eles olharam para trás. Virian também desviou o olhar, percebendo que alguém decidiu se mostrar. Na frente deles, eles viram um cara de armadura que se dirigiu a um velho. Arthur, de armadura, colocou a mão no peito e se dirigiu a todos no corredor pelo nome. Ele olhou para a frente atentamente, dizendo que eles não se viam há muito tempo. Ele se aproximou da família real. Quando Muriel notou que ele havia crescido, no entanto, ele respondeu que tinha amadurecido um pouco. Blaine olhou para Arthur com um sorriso, observando que ele ainda tinha tempo para crescer não só, mas também para se tornar mais forte, que foi exigido de um de seus melhores soldados. O rei ficou perplexo ao ouvir a frase do protagonista, quando ele disse que apesar de suas raízes e raça, em uma guerra de tal escala,
Ele considerava o rei como um soldado de um continente. O protagonista fechou os olhos na frente do rei. De repente, eles olharam para o velho careca, que ficou feliz em conhecer Arthur dessa forma. O velho estendeu a mão com um sorriso e se apresentou como o novo delegado dos Anões Radias. Eles apertaram as mãos e o velho afirmou que ele tinha aprendido um pouco sobre ele, das cartas de Elias. Rhodes, com um olho meio aberto, notou que era ele. O homem de cabelos castanhos olhou para baixo com leve tristeza, quando ele ouviu que isso, delegado, tinha sido o guardião de Elias. Desde que era bebê, o protagonista abaixou a cabeça, afirmando que ele não estava lá quando o menino precisava de ajuda, e ele estava muito triste. O velho agarrou a mão do menino. Ele olhou para o lutador com admiração e disse que não era culpa dele, porque a criança sempre foi um imã para problemas. Eles deram as mãos bem-humorados. Quando o protagonista afirmou que ele e Elias eram melhores amigos, ele se lembrou de como eles costumavam sorrir juntos. Ele se lembrou de como eles costumavam adormecer juntos e como ele costumava assustá-lo por trás. O protagonista segurou as mãos do velho e afirmou que ele definitivamente o traria de volta e deu sua palavra. O delegado acenou com a cabeça em gratidão. Viriano Portal gritou para as lanças estarem prontas. O homem de cabelos castanhos e o velho olhou para o comandante, que afirmou que quando chegou a hora, o porteiro lhes daria um sinal. Rhodes bloqueou sua visão com as costas, quando Sylvie notou que, se fosse possível, ela gostaria de passar mais tempo com Rhodes. A besta branca olhou para seu mestre e observou que seria bom saber como era Elias. Como um jovem. A morena por trás do protagonista olhou para ele, enquanto ele pensava em como Elias acabou em Dari e foi criado por alguém tão alto escalão. A garota saiu de trás dele. Ela estendeu a mão para ele com um sorriso, cumprimentando-o e dizendo que eles se conheceram antes. O protagonista foi surpreso ao lembrar a imagem da menina, quando ela afirmou que ela não teve o prazer de apresentar ela mesma da última vez. Eles tocaram as mãos enquanto apertavam as mãos. Eles se entreolharam de surpresa. A menina sorriu, dizendo que era bom finalmente conhecê-lo, e se apresentou como El Griffin. E tinha certeza de que eles se dariam bem. Ela então caminhou para a frente. Sylvie olhou para a garota com um sorriso. Achando ela fofa, eu andei para a frente, brilhando com a aura escura, e a besta percebeu. De repente, o personagem principal olhou para trás, quando ele foi elogiado pelo quanto ele tinha crescido. Durante seu treinamento, Lord e Draff olharam para a frente com arrogância e notou que Arthur já tinha conseguido ir além do estágio de prata e já tinha passado para o do meio. Eles se entreolharam e o personagem principal respondeu que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer se você quisesse chegar ao palco branco. De repente, os olhos do homem de cabelos castanhos se arregalaram quando foi dito que o caminho não era tão longo quanto ele pensava. Imediatamente, uma ordem foi ouvida para os lutadores entrarem no portal. O homem de cabelos castanhos olhou para sua besta animada
Quem achou esse incidente engraçado? Eles começaram a andar um após o outro no portal. E ele percebeu que tinha um muito estranho. Definição para felicidade. O protagonista cobriu o rosto com as mãos. A multidão de pessoas aplaudiu sob a tela de suas rainhas. Blaine, junto com outros altos funcionários, cumprimentou os habitantes Princesa Kathleen juntos. O príncipe Curtis também cumprimentou a todos. Dorian junto com Muriel também estavam no personagem. A multidão se alegrou, olhando para as telas dos Elf Kings. O protagonista ficou por trás de toda a alta nobreza. E percebi que ele não tinha estado na frente de uma multidão tão grande. Por muito tempo, a empregada se aproximou do personagem principal e pediu aos generais que se preparassem para o sinal de Virian. O velho imediatamente decidiu limpar a garganta antes do discurso. Todas as pessoas ouviram atentamente ao discurso do comandante. Quando ele disse isso, muitos deles já conseguiram superar um longo caminho para chegar aqui, e ele estava cheio de orgulho por eles. Eurion ficou na varanda na frente da multidão e anunciou que seus líderes estavam parados atrás dele, e essas eram as mesmas pessoas que protegeram isso continente por décadas, e aqueles que os protegeriam no futuro. O velho colocou a mão no peito e gritou que reis e rainhas não eram aqueles que constantemente arriscar suas vidas na linha de frente. Ele apontou para o barão parado atrás dele e afirmou que queria que todos o ajudassem. Cumprimentou os generais ferozes. Eu, junto com os outros elfos loiros, apertaram as mãos quando foram apresentados. O velho levantou a mão acima da multidão. Os aldeões olharam para cima com surpresa quando lhes disseram que agora estavam morando juntos em tempo de guerra. E como eles já haviam notado, metade das lanças já estavam faltando. E isso não foi por engano. E enquanto eles estavam conversando, o resto estava lutando no campo de batalha. Barão olhou para a frente com o senhor. Como Virian falou de como eles haviam prometido uma vez que o título de lança não foi dado por nascimento ou status, mas pela força do talento e muito trabalho duro. Arthur caminhou atrás do velho e Virian disse que hoje, com a entrada de um novo herói em suas fileiras, uma nova era estava surgindo. O homem de cabelos castanhos caminhou em direção à varanda, de longe, quando Virian o apresentou ao seu mais novo campeão. Arthur, ele se aproximou da varanda e a multidão começou a aplaudir. Princesa Kathleen juntas. O príncipe Curtis assistiu aos eventos com apreensão. Tesha, acompanhada por seus pais, também bateu palmas. O homem de cabelos castanhos olhou para o velho sarcasticamente, percebendo que foi ideia dele. O protagonista, com um largo sorriso, disse ao velho que, se alguém estivesse por trás disso, e não ele, então ele definitivamente teria ficado com raiva. Virian olhou para o cara bem-humorado e pediu-lhe para continuar sorrindo e acenando. E aí, as pessoas seriam capazes de vê-lo na tela larga. Projeção atrás deles. O homem de cabelos castanhos continuou a acenar com a mão timidamente, quando o rei elfo perguntou a ele se ele tivesse acidentalmente preparou um discurso sobre a guerra que se aproxima.
E isso imediatamente envergonhou o cara. Ele olhou para Virian com suor na testa e disse que nem estava preparado pelo fato de que ele seria oficialmente apresentado como uma das cópias, muito menos um certo discurso de palco. O velho respondeu que ele não queria que o lutador preparasse nada. O rei élfico apontou o dedo para a multidão, dizendo a Arthur que este era o seu povo. Eles se entreolharam. E o velho disse que o menino cresceu entre essas pessoas. Arthur olhou tristemente para o amuleto em suas mãos. Quando virou, notou que as pessoas ouviriam suas palavras com muito mais vontade, envie simpatia do que as palavras de algum nobre bem alimentado. Arthur examinou o broche de ouro em suas mãos. Quando eles confiaram nele, o velho sorriu ao lado do confuso Arthur e pediu-lhe para permanecer fiel a si mesmo. E falou com eles. As pessoas aplaudiram com entusiasmo. Seus pais também esperaram o filho falar. O homem de cabelos castanhos olhou para a multidão aplaudindo, ouvindo que eles eram todo o seu povo. Uma águia orgulhosa voou acima da multidão aplaudindo. Arthur segurou o amuleto na frente dele. Ele encostou a mão na varanda e se dirigiu ao povo de Dicatã, agradecendo-lhes mais uma vez por estarem aqui hoje. Apesar de sua idade, ele tinha lido muitos livros sobre a história e economia de seu continente. Ele olhou para as bandeiras das pessoas esperando e acrescentou que nenhum dos livros havia dito onde a lealdade dos cidadãos ao seu país. Veio com alguns sugerindo que os cidadãos tinham uma atração natural por seu país. Chaitão olhou para a frente e explicou. Aquele autor alegou que havia um efeito de gotejamento. Sua família ouviu atentamente. Como seu filho explicou que esse efeito de gotejamento começou com os líderes, garantindo a segurança e o bem-estar de seu povo, e terminou com os pais alimentando seus filhos. E enquanto esse fluxo de segurança fosse mantido, então ele reivindicou uma lealdade natural ao país. O protagonista colocou a mão no peito e afirmou que ele havia dito a eles tudo isso porque ele não concordou com essa afirmação. E ele queria acreditar que a lealdade não era apenas um calculado decisão dos cidadãos. Todas as pessoas ouviram atentamente, como ele explicou que não eram os ditames dos governantes ou o julgamento do local de nascimento. Mas isso, a lealdade dos cidadãos nasceu da livre escolha. Os líderes do continente olharam para Arthur com admiração, como ele explicou que tinha que ser da escolha, alimentado pelo apoio da família, amigos e concidadãos, e a promessa de proteger um ao outro e crescer juntos. Queixo olhou para baixo tristemente. Arthur falou na tela de projeção e acrescentou que talvez tenha sido arrogante tentar definir a palavra, quando cada um tinha seus próprios pensamentos sobre o assunto e expressaram lealdade ao país à sua maneira. O rei, junto com Priscila, ouviu o menino. Quem disse que uma coisa era certa? Lealdade sempre foi mais primitiva. Quando os tempos eram mais simples e era mais fácil receber um rei. Quando seu filho foi alimentado e sua terra prosperou. Os elfos e humanos olharam para cima e ele disse que em tempos de guerra era mais fácil se unir quando a vitória já era certa. Wei olhou para baixo tristemente.
Como seu filho afirmou que a guerra não seria mais fácil. E sua lealdade ao país e todo o continente seria testado. Sylvie olhou para seu mestre, que afirmou que os humanos tinham uma escolha: morrer com seu povo ou esperar sobreviver com os inimigos. O protagonista franziu a testa e relatou que, parado aqui e falando de sua escolha, apesar de sua posição como lança, sua lealdade não foi comprada, mas também não foi dado sem pensar. O homem de cabelos castanhos olhou para frente e lembrou como ele era pequeno, brincando com o pai dele. O lutador acrescentou que sua lealdade a este continente e todas as criaturas nele foi nutrido em sua infância na aldeia. Ele se lembrou de como ele riu tanto com Elias. Ele se lembrou de como ele riu com o grupo do comitê disciplinar quando ele era um aventureiro. Ele se lembrou de atravessar a praça ao lado da besta quando ele era aluno e professor. O homem de cabelos castanhos imediatamente franziu a testa e gritou que agora sua lealdade seria provada por sua patente como lanceiro. Todos os nobres ficaram atrás dele. Como Arthur disse, que de Catan e seus líderes tiveram seus defeitos. O ringue olhou para a frente quando o lutador disse que ninguém poderia dizer que eles não tentaram. E a união dos três reinos era impensável. Apenas algumas gerações atrás, a família elfa, junto com o delegado, ouviu atentamente como ainda os líderes das três raças deixaram de lado seu orgulho e diferenças para se unir, para compartilhar recursos, para melhorar a vida de todos que vivem aqui. Ele acrescentou que, embora a discriminação ainda existisse, a terra em que viviam pertencia a todos eles. No entanto, fora da cidade, um exército inimigo estava esperando por eles, com mais de 100 navios se aproximando de suas costas. As pessoas olharam para a tela com Arthur. Os outros generais elfos olharam para a frente tristemente, enquanto o protagonista falava de como eles tiveram uma escolha para fazer todos os membros da família governante ou continuar esta guerra em uma escala muito mais destrutiva. O velho ficou ao lado do homem de cabelos castanhos. Como ele afirmou que o comandante estava disposto a sacrificar sua vida para proteger o continente. Mas ele esperava por algo diferente. Arthur ficou na frente de todos com o velho. E ele afirmou que preferia lutar e morrer com honra pelo país que amava do que apostar em uma promessa de seus inimigos que eles podem não manter. Os dois meninos olharam para a frente com cautela, como seu líder afirmou que ele não se atreveu a falar por todos neste continente. E a única coisa que ele poderia dizer com total certeza foi que todos que estavam diante deles agora estava disposto a lutar até o último suspiro para proteger de Catan daqueles que ousaram invadi-los. Todos os líderes vieram por trás do protagonista. Enquanto ele falava, sua família ouviu o discurso do filho com emoções oprimidas. Um dos elfos cerrou o punho e ficou com raiva. Todas as pessoas começaram a aplaudir alto, gritando que sua cidade precisava de uma vida longa. Sylvie começou a emitir luz roxa. Sob os aplausos da multidão, Arthur olhou para o lado. Percebendo essa luz, ele viu uma asa preta batendo. O olhar feroz de Sylvie brilhava amarelo. O dragão negro imediatamente rosnou. O protagonista olhou atentamente para seu dragão
Então ele olhou para seu animal de estimação com um sorriso. Sob os aplausos da multidão, Virian olhou com o cara para a torcida. Então o personagem principal começou a sair. Ele apertou tremendo seu animal de estimação, que perguntou se ela fez a coisa certa. Arthur elogiou Sylvie, dizendo que ela, assim, transmitiu a essência a todos. Com sua demonstração, Candace e a princesa chamaram Arthur. O príncipe ruivo maliciosamente colocou as mãos nos quadris e disse que a última parte do discurso foi simplesmente incrível. Os três ficaram opostos um ao outro. O príncipe notou que tinha ouvido falar que Sylvie tinha tornou-se um dragão quando a escola foi atacada. Mas ele estava feliz em vê-lo novamente de qualquer maneira. Princesa Kathleen olhou para o protagonista e perguntou se ele participar da recepção oficial na cidade. E foi recusado. Ele ficou de costas para o portal e respondeu que tinha que visitar outro lugar. O pôr do sol desbotado envolveu o pátio do castelo. Sua família estava realizando uma cerimônia de enterro para Adam. Wei disse que nunca esqueceria como Adam o ajudou a salvar sua família de bandidos quando Ellen ainda não tinha nascido. Wei segurou uma flor olhando para a lápide e declarou que já fazia muito tempo que ele não lutava lado a lado com ele, e ele se lembrou dos tempos quando ele pensou que não tinha mudado nada. Arthur, junto com os outros meninos, lamentou com a cabeça baixa, como Wei disse que ele ainda era o mesmo abrupto, idiota, impulsivo e ao mesmo tempo sincero, ambicioso e abnegadamente leal. Mas ele estava errado. Sua mãe, junto com as outras mulheres, lamentou e chorou. O pai da família disse que, quando ele viu um velho amigo, depois de tantos anos, ele não podia deixar de se sentir nostálgico e tentou lembrar que bons tempos eram. Wei, infelizmente, segurou uma flor e declarou que foi uma má decisão agarrar-se ao passado. E ele não conseguia entender o quanto Adam havia mudado. Como ele cresceu como lutador, uma pessoa, um protetor, um amigo. O pai da família olhou para a frente tristemente e disse que ele sabia que Adão não desistiria de suas ambições. Mesmo que ele não estivesse com eles agora, ele imediatamente se sentou sobre o túmulo e acrescentou que Adam nunca poderia sentar-se em silêncio. Adam carregaria força e paixão. Mesmo além de seu mundo, ele deixou uma flor na laje e sabia que Adão iria querer o mesmo para eles. Ele desejou-lhe um sono tranquilo e disse adeus ao seu velho amigo, dizendo que eles se encontrariam novamente. Toda a família começou a chorar e se abraçar. O protagonista olhou para a frente tristemente. O resto da família se aproximou de Arthur e agradeceu por ter vindo. Danden olhou para o homem de cabelos castanhos com um leve sorriso e o parabenizou por receber o posto de espiã. E ele lamentou não poder assistir ao seu discurso. Angela abraçou o homem de cabelos castanhos, dizendo que estavam orgulhosos dele. O protagonista abraçou tristemente a loira. Eles ficaram perto do túmulo com outras pessoas. O protagonista caminhou em direção ao velho, dizendo a ele que ele não deveria ter perdido a recepção oficial na cidade de Eddystone. Para vir aqui, Cabelo Castanho olhou para o comandante, dizendo que permissão para realizar o funeral aqui.
Foi mais do que suficiente. O velho respondeu que decidiu vir aqui. Ele mesmo. O comandante acrescentou com um sorriso que, além de todas as rainhas e reis do continente estavam aqui. E eles não iriam baixá-lo. Cabelo Castanho olhou para o velho, dizendo que ele tinha certeza de que Adam ficaria feliz com isso. O velho